Olá pessoal, mais uma edição do No Cafezinho, aqui nessa semana bastante conturbada. Estamos aqui novamente com Renata do meu lado esquerdo, a nossa galega inteligente de beleza, né? de beleza. Do lado direito temos aqui nosso repórter de política, Marcelo Montanini, para seus comentários também sobre essa semana que foi bastante conturbada, né? A primeira semana do governo Temer, aí eu listei aqui algumas notícias, informações e ações que foram tomadas e que muitas delas foram, os ministros votaram atrás, foram revogadas. E aí, risco de pedalada novamente, com Temer, CPMF, o Meirelles, que é o novo ministro da Fazenda, colocando aí a possibilidade de voltar com a CPMF. O Ricardo Barros, que é o ministro da Saúde, falou em mexer no SUS, voltou atrás. O Marcelo Calero, que é o novo ministro da Cultura, que enfim foi nomeado como ministro da Cultura após várias mulheres terem... Secretário Nacional da Cultura. Secretário Nacional, porque o ministério foi extinto, né? E aí várias mulheres negaram assumir a pasta, e aí foi tomado posse lá o Marcelo Calero. Tem a possibilidade de voltar com a questão do Ministério da Cultura. Tem a possibilidade. Renan está defendendo e aí estão avaliando essa possibilidade. Lá teve Paulinho da Força também falando mal da possibilidade de mexer na Previdência, da reforma da Previdência. A gente teve aquela logomarca bastante polêmica. Michelzinho, né? A logomarca do novo governo interino. E aí, ontem, com chave de ouro, essa semana, o líder do governo foi nomeado, o André Moura, que é do PSC, que representa aí o Centrão, aliado de Eduardo Cunha, investigado na Lava Jato. E aí várias dessas notícias repercutiram mal nas redes sociais, perante a sociedade. E aí eu faço a primeira pergunta dessa edição, que seria exatamente essa. O que é que aconteceu no governo Temer? Ele já começou errando, já começou acertando? Como é que vocês avaliam esses primeiros dias do governo Temer? Porque me parece que o desejo daquela sociedade que pedia uma grande faxina e aquele anúncio de que com a saída do PT a gente poderia dar o primeiro passo para acabar com a corrupção, parece que não está sendo muito por aí, né? Na questão da corrupção já começa a ser uma coisa engraçada, porque, para quem já falou em outros momentos, né, a quantidade de ministros e quantidade de componentes do governo, que já tem alguns processos dentro do STF, em outros órgãos competentes, mas enfim. O que você falou em relação aos ministérios e algumas medidas que foram anunciadas e revogadas, ou pelo menos recuadas, né, foi o que chamou mais atenção. Porque não começou já, logo na segunda-feira, se não me engano, o Alexandre de Moraes fez uma crítica à questão do processo de seleção do Procurador-Geral, porque hoje é definida a partir de uma lista tríplice, que sobe com votação interna dentro dos órgãos, e o primeiro colocado seria o eleito. Nesse caso, ele falou, meio que fazendo uma crítica, eu observei como uma crítica até o atual Procurador-Geral, e no final das contas, logo depois, Temer passou por cima não, na verdade deve ter dado uma chamada de atenção a ele, desautorizou. E aí logo depois tem a questão do Ministério da Saúde, que o ministro pegou e questionou a questão do tamanho e do custo do SUS, falando que teria que talvez refazer. E logo depois recuou, dizendo que nada seria feito, que as coisas permaneceriam daquela forma. Após muita pressão da própria sociedade. Uma pressão muito forte que fizeram foi com relação à alteração do Ministério da Cultura. Virou uma secretaria. Até hoje, né? Se cogitou muito a quem é que ia assumir essa pasta após uma grande crítica de que não havia mulheres nos ministérios, então uma forte reação dos movimentos feministas e ligados à cultura. Aí vários movimentos... Não são feministas, os artistas em si, né? Muitos assumiram a postura de protesto em Cannes, né? Lá com o filme do Kleber Mendonça Filho. Né? Como é que você avalia aí, Renata? Eu converso já citando uma fala da presidente Lula que ela fez agora há pouco, e dizendo o seguinte, que era uma demagogia esse corte do Ministério da Cultura. Primeiro, vamos lembrar que os cortes nos ministérios foram feitos. O presidente interino, Michel Temer, havia recuado dessa ideia de cortar ministérios, não ia cortar ministérios. Chegou a avisar, chegou a dar entrevista dizendo que não ia cortar, mas levou uma pressão, e depois de um final de semana refletindo, ele acabou voltando atrás nisso. Então, assim, houve pressão pelo corte e de repente ele errou aí nos ministérios que ele escolheu para cortar. Hoje a presidente Dilma fala que foi uma demagogia esse corte, por quê? Porque não há economia muito simbólica. Então, se a economia o orçamento da cultura não é grande, é muito curto. Talvez ele pudesse ter deixado aí, ter cortado em outro setor e ter mantido cultura por essa questão. O ministro da Cultura acabou sendo um homem, porque houve declínio de várias mulheres que foram sondadas, 5 ou 6 mulheres foram sondadas, né, isso. Inclusive falou-se Maria Gabriela, Dona Lombardi, e alguns artistas.
Algumas mulheres fizeram protesto nas redes sociais dizendo que não assumiriam os espaços no governo golpista e tal, mas eles estão tentando fazer uma movimentação agora para compensar essa coisa da participação feminina. Eu acho o seguinte, que além da participação feminina aí também, uma coisa é que o governo tem sofrido abalos em vários focos, em várias frentes. Não necessariamente porque uma mulher, eu acho que a competência está ligada a gênero. No entanto, existe uma simbologia nesse até que o governo tem muitas mulheres participando. E a participação das mulheres sofreu amarrar na política pequena. Nas câmaras, na Câmara Federal, nas câmaras vereadores, e ele se reuniu com a bancada, né? Foi de mulheres, meio que para dar uma satisfação também, né? Para dizer assim, olha, cuidado, então, estamos juntos. Mais à frente, numa possível reforma ministerial, vocês vão ocupar alguns espaços, mas muito devido às pressões que sofreu, porque senão ele não teria chamado essa bancada, ele teria, se a ideia dele fosse de fato colocar mulher, ele já teria ocupado os serviços lugares dele. Vale ressaltar que essa discussão com relação à questão de gênero, ela vem tomando corpo desde que Dilma, após a votação no Senado, dia 12 de maio agora, já tem muito protesto de movimentos feministas em frente ao Palácio, e as mulheres realmente têm um protagonismo cada vez maior desses movimentos sociais que contestam o impeachment da presidente. Por exemplo, as lideranças verdade. são sempre mulheres. Exatamente, e é engraçado, é bastante as mais ativas, as defensoras mais ativas são as mulheres, a Luciana Santos, a Graciela, a Fegali. Foram elas que estavam embaixo lá no Palácio do Planalto para recepcionar a chegada da presidente Dilma no dia que ela foi fazer o anúncio lá da saída dela, que ela recebeu a notificação de que deveria deixar o Palácio. E me chamou muita atenção lá, que lá na frente, eu estava lá em Brasília, e lá na frente percebi que o movimento feminista estava muito atuante, assim, muito mais mulheres. As mulheres se acorrentaram na grade do Palácio, disseram que não iam sair, ficaram cantando lá na frente. E o que a gente vê de repercussão de lá para cá é um protagonismo mesmo dos movimentos feministas, e essa questão de gênero realmente tomou uma proporção bem maior. A informação que eu tenho aqui sobre essa questão do gênero é que o ministro das cidades, eu falei com ele recentemente, ele disse que é Bruno Araújo, que é o deputado federal pernambucano do PSDB, ele está procurando convidar uma mulher, já fez um convite, esperando que ele seja aceito, para uma das secretarias nacionais do Ministério das Cidades. Então está havendo aí uma movimentação Mas muitos ministros estão seguindo esse rito, assim, pô, os ocupantes da pasta são homens, mas aí talvez dar uma resposta à sociedade, para não ficar aquela ideia muito masculina da coisa, começaram a nomear segundo e terceiro escalão várias mulheres. Olha, a presidente Dilma hoje usou um termo decorativo, que foi o termo empregado na carta de Michel Temer lá atrás, que ele falou que não queria ser que não tinha sido vice decorativo. Ela usou essa expressão para dizer que mulher não podia ter um fetiche decorativo no governo, né? Ela deu uma cutucada aí já, né? Vamos ver, agora eu acho que a gente tem que grifar aqui também que ele fez uma escolha da equipe econômica equilibrada, né? Muito voltada ao mercado financeiro. Mas foi uma coisa que havia cobrança e o governo Dilma não conseguiu fazer até agora isso. Agora, então pode ser que ele consiga dar um equilíbrio na economia, né? Michel Temer tem uma missão muito grande pela frente, né? Pelo menos nesses 180 dias que ele tem aí na frente do governo até o final do processo de impeachment lá no Senado, ele tem uma tarefa muito difícil, que é restabelecer a confiança do brasileiro. Na visão de vocês, isso vai ser possível daqui para lá? Eu acho que tem que dar um tempo aí para a gente ver como vai se organizar isso, porque está tendo muito problema agora nos primeiros dias. Eles não conseguiram orquestrar nem o apoio, que era um foco dele, no Congresso Nacional. Vai depender muito desse apoio no Congresso, porque o líder do governo rachou, a indicação do líder do governo, que não foi bem visto, rachou a base aliada, inclusive o senador, o deputado federal, Jarbas Vasconcelos e Betinho Gomes, que são deputados que são aliados de Temer, foram para a tribuna ontem. Já chamou o líder de papel carbono de Cunha, ninguém está aceitando, assim, um lado da bancada não está aceitando, ele tem acusações investigado por suposto homicídio, inclusive homicídio, uma coisa grave. Né? E os poderes estão sendo afrontados, porque o STF deu uma decisão unânime, né, contra a permanência de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está de longe exercendo seu poder e sua influência, mas do que nunca aparece agora, né? Porque ele é afastado, ele conseguiu impor e a impressão que dá para aquelas pessoas que estão aí com esperança de que o Brasil tome um rumo diferente e evolua
como país é que Michel Temer está, como Dilma esteve, refém de um Congresso que está negociando e fazendo No final das contas, desse mais do mesmo. centrão, que são Esse partidos centrão, como mais PP, do PR, PSC, PSD, são partidos que tinham um São protagonismo partidos que menor, estavam mas na agora base. estão conseguindo manipular o jogo. O Baixo Clero segue mandando no Congresso. São deixando partidos o que governo estavam na base em do maus presidente lençóis. Dilma e deixaram a base nos 45 do segundo tempo para apoiar o presidente Michel Temer. Né? Então, houve toda essa movimentação e agora esse lado não se entende com o lado que é o PSDB, o DEM, que é o que chegou agora e inclusive ocupou espaços significativos no Ministério. Um deputado me disse o seguinte, o PSDB e o DEM não ficam, se tiver a primeira crise do governo Já eles negaram correm. Então, ficar como se fosse submetido a esse uma novo fileira líder. ali, Isso. Um deputado do governo disse assim, que do governo que eu digo, que era governo Dilma, né, que é esse lado que não se entende com o PSDB e DEM, que agora se juntaram, que não eram do mesmo lado do governo Dilma, mas agora são, que havia assim, uma desconfiança em relação a esses partidos PSDB e DEM, na primeira crise que tiver eles correm. Então, internamente está havendo uma história também de um cabo de guerra aí entre esses dois lados da base. Então a base tem tempo para rachada. Tá. É isso. Muitos assuntos ainda teremos para conversar, mas infelizmente o tempo acabou de novo, né? Na próxima Só um semana. registrozinho que um dos ministros esteve aqui em Pernambuco já, né? Isso, Apesar exatamente. de os 4 ministros Pós-matéria. terem- Na quarta-feira. Os 4 ministros, não, os 3 ministros pernambucanos. Na última Teve quarta-feira. alguns problemas aí na articulação com o governo do estado na semana passada. O ministro Osmar Terra esteve aqui, né? Já Uma fez ação visita, política, né? marcando Que já havia sobre criticado o Bolsa programas Família e sociais. agora o homem que vai organizar isso aí. Fazendo questão de dizer que vai manter os programas sociais, que está pensando. Na verdade, ele tem uns estudos do economista Ricardo Paz de Barros que ele aponta o seguinte, que existe uma ineficiência no Bolsa Família, porque os questionários que são aplicados, os filtros, nem todas as perguntas são levadas a cabo e um outro... Porque ele precisa otimizar os recursos no final das contas. É válido, vamos ver de que forma. É isso aí. Assunto realmente não falta, mas o nosso tempo acabou. Pois é, pessoal. Infelizmente chegamos no final de mais uma edição do No Cafezinho e na semana que vem voltaremos para debater os assuntos da política nacional e local.